Olá pessoal, nós estamos com mais uma aula aqui sobre a geometria plana e nós vamos estar dando continuidade sobre triângulos. A congruência de triângulos. Bora supor se nós pegarmos dois triângulos de cartolina na mão, como faria para descobrir se os lados e os ângulos internos de um deles têm medidas respectivamente iguais ao lado e ao ângulo interno do outro? Intuitivamente, a igualdade entre essas medidas ocorrerá se for possível uma sobreposição total dos triângulos, isto é, se possível sobrepor o triângulo de modo que cada ponto de qualquer um deles coincida com um ponto do outro. A sobreposição total entre dois triângulos só é possível se para cada ângulo de qualquer um dos triângulos existe um ângulo congruente no outro, e se para cada lado de qualquer um dos triângulos existe um lado congruente no outro. Sobre essas condições, dizemos que um triângulo são congruentes. Então a congruência nós daremos pelo símbolo que está logo aqui, ó, onde estou circulando, que é o símbolo de congruência. Então aqui tem um exemplo de congruência de triângulo. Se nós pegarmos o triângulo A, B e C e colocarmos sobre o triângulo D, E e F, logo o ponto A coincidirá com o ponto D, o ponto B coincidirá com o ponto E e o ponto C coincidirá com o ponto F. Logo então afirmamos que os dois triângulos são congruentes. Definição: dois triângulos são congruentes se somente se existir uma correspondência biunívoca que associa os três vértices de um triângulo aos três vértices do outro, tais que ângulo com vértices correspondentes são congruentes, lados opostos a vértices correspondentes são congruentes. Então aqui nós temos um exemplo do triângulo AB e C, que é congruente ao triângulo DE e F. Primeiro, ao indicar a congruência pelo triângulo AB e C e congruente ao triângulo DE e F, estamos afirmando que os vértices AB e C são correspondentes do vértice D e F, respectivamente. Segundo, os triângulos congruentes, lados opostos ao vértice correspondente, serão chamados de lados correspondentes. Terceiro, a medida de um segmento de reta é indicada por A e B, mas sem um traço em cima. Como nós vimos lá no começo do vídeo, como tem aqui, ó, aqui onde estou circulando, A e B com traço em cima. Então aí é indicado por A e B, mas sem um traço em cima. Quarto, não dizemos que dois triângulos congruentes são iguais, porque um entre matemático só é igual a eles mesmos. Assim, se dois triângulos, respectivamente, representam conjuntos de pontos diferentes, não é possível dizer que eles são iguais. Então nós vamos agora ver casos de congruência de triângulos.
A definição de congruência de triângulo exige que sejam obedecidos 6 condições: 3 congruência entre lados e 3 entre ângulos. Porém, escolhendo adequadamente alguma entre essas 6 condições, percebemos que, se elas forem obedecidas, as outras também serão. Qualquer conjunto formado por uma quantidade mínima de condições capazes de garantir a congruência entre dois triângulos é chamado de caso de congruência ou critério de congruência. A seguir, apresentaremos os principais casos de congruência de triângulo. O caso LAL, lado, ângulo, lado. Dois triângulos são congruentes somente se têm dois lados e os ângulos compreendidos por ele, respectivamente, congruentes. Então, aqui nós temos um exemplo do caso lado, ângulo, lado, caso LAL, que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Então, o segmento AB é congruente ao segmento DIE. O ângulo o ângulo B é congruente ao ângulo E. E o segmento BC é congruente ao segmento EIF. Caso ALA, ângulo, lado, ângulo. Dois triângulos são congruentes somente se tem um lado e os ângulos adjacentes a ele, respectivamente, congruentes. Como vocês podem ver aqui na imagem abaixo, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. O ângulo B é congruente ao ângulo E. O segmento BC é congruente ao segmento EIF. O ângulo C é congruente ao ângulo F. Caso LLL, lado, lado, lado. Dois triângulos são congruentes somente se têm os três lados, respectivamente, congruentes. Então, aqui na imagem abaixo, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. O segmento BC é congruente ao segmento DIE. O segmento BC é congruente ao segmento E e F. O segmento AC é congruente ao segmento D e F. Caso LAAO, lado, ângulo, ângulo oposto. Dois triângulos são congruentes somente se tem um lado, um ângulo adjacente a ele e o ângulo oposto a esse lado, respectivamente, congruente. Como vocês podem ver aqui na imagem abaixo, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. O segmento B e C é congruente ao segmento E e F. O ângulo B é congruente ao ângulo E. O ângulo A é congruente ao ângulo D. O caso RHC, ângulo reto, hipotenusa, cateto. Dois triângulos retângulos são congruentes somente se tem a hipotenusa e um cateto, respectivamente, congruente. Aqui o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. O ângulo B são retos. O segmento
AC são congruentes ao segmento D e F. O segmento A e B é congruente ao segmento D e E. Propriedades do triângulo isósceles. Se dois lados de um triângulo são congruentes, então os ângulos internos opostos a esses lados são congruentes. A mediana, a bissetriz e a altura relativa à base do triângulo isósceles coincidem. A mediatriz relativa à base de um triângulo isósceles contém a mediana, a bissetriz e a altura relativa a essa base. Nessas propriedades são consequências do conceito de congruências de triângulo. Para justificá-la, vamos traçar a mediana relativa à base, segmento B e C de um triângulo isósceles ABC. Então aqui nós temos um exemplo de um triângulo isósceles. Pelo caso LLL, lado e lado de congruência de triângulo, temos o triângulo AMB congruente ao triângulo AMC. Portanto, ABM é congruente a ACM. BAM é congruente a CAM. AMB é congruente a AMC. E AMB e AMC são retos. Eles são retos, pois são congruentes e suplementares, o que demonstra as propriedades. Valem também as reciprocas dessas propriedades. Por isso podemos enunciar a propriedade 1. Dois lados de um triângulo são congruentes somente se os ângulos internos opostos a esse lado são congruentes. Propriedade 2. Um triângulo é isósceles somente se uma bissetriz interna coincide com uma mediana ou uma altura do triângulo. Propriedade 3. Um triângulo é isósceles somente se a mediatriz relativa a um lado tem a medida ou a bissetriz interna ou a altura relativa a esse lado. Uma consequência da propriedade 1 é que cada ângulo interno de um triângulo equilátero mede 60 graus. Propriedades do triângulo retângulo. Propriedade 1. Os ângulos agudos de um triângulo retângulo são complementares. Quer dizer que a soma dos dois ângulos é igual a 90 graus. Propriedade 2. Em todo triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa mede metade da hipotenusa. Aqui tem a fórmula de como somar a metade de uma hipotenusa, que é dada pelo ponto A, M, igual a BC dividida para 2, que essa aqui é a fórmula.
para somar a hipotenusa. Então, pessoal, na nossa aula de hoje sobre geometria plana era só isso que eu tinha para falar, mas haverá mais aula sobre a geometria plana. Eu vou falar mais um pouco sobre ela. E muito obrigado.